Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O número de empréstimos consignados feitos por aposentados do INSS dobrou em julho. No ano todo, a alta já chega a 60%. Em julho, cresceu em 60% os empréstimos consignados do INSS. Segundo o Banco Central, foram concedidos 9 bilhões e 400 milhões de reais em crédito a aposentados e pensionistas. Já em julho do ano passado, os empréstimos consignados chegaram a 4 bilhões e 800 milhões de reais. Isso significa que em um ano, o valor quase que dobrou, com uma alta de 96% em relação ao mesmo mês de 2023. O consignado é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditada em conta corrente. Pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento, trata-se de uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo. E pelas regras atuais, o beneficiário pode comprometer até 45% do pagamento com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. O mês de julho só ficou atrás do registrado em janeiro de 11 bilhões e 100 milhões de reais. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de quase 40%. A soma dos primeiros 7 meses deste ano ficou em 64 bilhões e 400 milhões de reais. E o PIB do Brasil cresceu no segundo trimestre de 2024. De acordo com o IBGE, a indústria e o setor de serviços tiveram altas importantes e compensaram a queda na agropecuária. O presidente Lula celebrou a alta do PIB divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Em postagem nas redes sociais, Lula reforçou que a boa notícia do crescimento da atividade econômica se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também otimista, afirmou que o Produto Interno Bruto deve superar 2,8% neste ano. Segundo Haddad, a Secretaria de Política Econômica deve revisar as projeções anuais. O ministro destacou que a indústria voltou forte e a formação bruta de capital ficou acima das projeções, o que significa mais investimentos. Ele mencionou que há instituições fazendo estimativas superiores às dos economistas consultados pelo Banco Central. Pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Mas de julho para cá, o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião. Nós fechamos o orçamento com um PIB estimado de 2,5. E qualquer coisa para além disso vai se refletir no aumento de receitas proveniente do crescimento orgânico da economia. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o bloqueio do X no Brasil. Foram 5 votos favoráveis à decisão. Por 5 votos a 0, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a rede social X suspensa. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça, pague multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique um representante legal no país. Os votos dos ministros da primeira turma sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o uso da plataforma, foram inseridos no sistema eletrônico. A suspensão foi garantida pelos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. A maioria também seguiu o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada a multa de R$50 mil para pessoas e empresas que usarem pretextos tecnológicos para manter o uso da rede social, como o uso da rede privada virtual. A multa foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas esse pedido ainda não foi analisado. O ministro Flávio Dino alegou que, ao descumprir a decisão do Poder Judiciário, a empresa parece considerar-se acima do império da lei. Zanin afirmou que o descumprimento de decisões pelo X é extremamente grave. Para ele, a suspensão teve como objetivo garantir que ordens judiciais fossem cumpridas. Luiz Fux foi o único a fazer uma ressalva em relação à multa de R$50 mil estabelecida para quem burlar o bloqueio do X. Ele defendeu que seja imposta somente a quem seguir usando a rede social,
e postar conteúdos ilegais, como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Desde abril, o bilionário Elon Musk, dono do X, tem descumprido várias ordens do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Moraes diz que, quando intimada, a plataforma desobedeceu a ordem judicial e resolveu criminosamente divulgar mensagens citando ódio contra a Suprema Corte. O Brasil tem mais de 6,5 milhões de prováveis casos de dengue neste ano. O estado de São Paulo lidera o ranking de maior número da doença. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabilizou, de janeiro a agosto deste ano, 6,5 milhões de casos prováveis de dengue. E dados contabilizaram ainda 5.244 mortes confirmadas e 1.985 em investigação para a doença. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de 3.201 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os números mostram que 55% dos casos de dengue identificados entre mulheres e 45% entre homens, as faixas etárias que mais contabilizaram infecções pela doença são de 20 a 29 anos. Já os grupos menos atingidos são crianças com menos de 1 ano, idosos com 80 anos ou mais e crianças de 1 a 14 anos. São Paulo lidera o ranking de estados que registraram maior número de dengue grave ou com sinais de alarme este ano, com um total de quase 25 mil casos. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com cerca de 15 mil, Paraná, com mais de 13 mil e Distrito Federal, com 10 mil casos. Já os estados com menos casos graves ou com sinais de alarme são Roraima, Acre, Rondônia e Sergipe. 8 em cada 10 adolescentes brasileiros têm fatores de riscos para doenças crônicas. A má alimentação com alto consumo de ultraprocessados é um dos fatores de risco. A maioria dos adolescentes brasileiros, ou 81,3%, tem 2 ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como problemas cardiovasculares e diabetes. Isso é o que revela um estudo recente da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa foi publicada no periódico científico BMC Pediatrics, que avaliou o estilo de vida dos jovens, considerando hábitos alimentares, atividade física, entre outros. Os autores do estudo usaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que contou com a participação de mais de 121 mil adolescentes com idades entre 13 e 17 anos de escolas públicas e privadas em todo o país. Os jovens responderam a questionários com perguntas sobre variáveis como consumo de frutas e vegetais, ingestão regular de refrigerantes, doces, prática de exercícios e sedentarismo. O principal fator de risco detectado foi a falta de atividade física, já que 71% dos entrevistados se exercitam pouco. Além disso, mais da metade, 58%, não ingere a quantidade adequada de frutas e verduras e 1/3 deles, cerca de 33%, consome doces como balas e chocolates em excesso. A pesquisa também observou que 17% abusam de refrigerantes e 28% também consomem bebidas alcoólicas e uma minoria de 6% é fumante. Esse estilo de vida pouco saudável aumenta a possibilidade de doenças numa faixa etária mais precoce. Também aumentou o número de crianças com sobrepeso, com hipertensão e colesterol alto. Um adolescente com todos esses fatores de risco leva a um adulto com mais fatores de risco para doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica e até certos tipos de câncer, já que o risco dessas doenças aumenta muito quando todos esses fatores já estão presentes na infância e adolescência. O nariz é uma parte do corpo que poucos dão atenção, mas esse pequeno órgão pode revelar muita coisa sobre a nossa saúde. Para a grande maioria, é difícil enxergar o nariz diante dos próprios olhos, mas ele é mais complexo do que se imagina.
e basta um exame dessa parte do corpo para ajudar a diagnosticar doenças tanto externas quanto internas, segundo mostrou uma pesquisa feita pela Universidade de Bristol, no Reino Unido. E um dos problemas é a acne vulgar, ou espinha, sendo a mais comum, geralmente afeta o nariz e se desenvolve a partir do entupimento de pequenas glândulas que secretam óleos protetores, o que leva a cravos abertos e fechados, podendo até causar cicatrizes na pele. Já a acne rosácea é um pouco diferente, pois é uma doença inflamatória da pele que causa vermelhidão, principalmente no nariz e nas bochechas, e não tem cura, apenas tratamento a longo prazo. Os dois tipos de acne têm sido associadas a vários fatores de risco e condições de saúde. No caso da acne rosácea, a lista inclui pressão alta, colesterol, diabetes e até artrite. Outro problema que o nariz pode revelar é a sarcoidose, ou nariz de lobo, uma doença inflamatória que pode afetar qualquer tecido do corpo, principalmente os pulmões e os gânglios linfáticos. E quando afeta o nariz, é chamada de lúpus pérneo, o que, apesar do nome, nada tem a ver com a doença autoimune lúpus. Também na lista de problemas identificáveis a partir da região nasal está a síndrome trófica trigeminal, uma causa rara de lesões crônicas na face, que ocorrem nas áreas do nervo trigêmeo, em especial a asa do nariz. A doença deixa a pele dormente ou formigando, o que gera coceiras. Esses danos repetidos à pele podem causar o desenvolvimento de úlceras ao redor das narinas. Então, que tal prestar mais atenção no seu nariz, seja olhando no espelho ou até mesmo indo ao médico? No último ano, as buscas por remédios de dormir dobraram no Brasil. Os brasileiros lutam contra a insônia e a dependência de medicamentos. A insônia é um mal que atinge 72% dos brasileiros, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz. Entre as principais causas estão sentimentos como ansiedade, angústia e medo, mal-estar, barulho e clima, também substâncias ou drogas. E para combater esses males, os brasileiros vêm buscando cada vez mais alternativas. Um levantamento feito pela Timelens analisou o crescimento do consumo de produtos para dormir, entre eles o medicamento Zolpidem e o suplemento de melatonina, o hormônio do sono. A procura por este suplemento disparou 6 vezes mais desde que foi aprovado pela Anvisa em 2021. Em seguida, vem o Zolpidem como o remédio mais procurado por quem sofre de insônia e depois o clonazepam. Chás para dormir e magnésio inositol também aparecem nas pesquisas do Google. O levantamento também comparou as buscas no site por Zolpidem no Brasil com as buscas nos Estados Unidos, país com alto índice de consumo de remédios para dormir. No Brasil, a procura foi de mais de 167%. E apesar de o Distrito Federal ser o líder nas buscas pelo medicamento na internet, São Paulo é o estado com maior número de vendas de Zolpidem, totalizando mais de 122 milhões de caixas vendidas, segundo dados do DataSUS. Mas é preciso ter cuidado, pois tanto o Zolpidem quanto a melatonina podem gerar efeitos adversos. Segundo a Anvisa, o Zolpidem é indicado para tratamento da insônia transitória ou ocasional. E o uso prolongado pode causar dependência química, além de efeitos colaterais, como sonambulismo, apagões de memória, alucinações, entre outros sintomas. A Anvisa aumentou o controle para prescrição e venda deste remédio no Brasil em maio deste ano. Já a melatonina, mesmo sendo um suplemento natural, também pode trazer efeitos negativos quando utilizada indevidamente e sem prescrição médica. Por isso, antes de consumir qualquer medicamento ou suplemento, é importante consultar um médico para garantir o uso correto de acordo com as necessidades de cada organismo. O estado de Mato Grosso do Sul registrou avanços significativos na cobertura vacinal de crianças em 2024, inclusive superando os índices de 2023. Recuperação
É nesse ritmo que Mato Grosso do Sul tem caminhado nos últimos anos em relação à cobertura vacinal das crianças. Em 2024, o estado já superou o ano passado em 11 dos 16 imunizantes recomendados para aplicação até 2 anos. Destaque para a vacina contra a meningite C, que atingiu até o momento uma cobertura de 101,47%, aumento de 8,44% em comparação com 2023, quando atingiu a marca de 93%. É uma vacina importante do calendário vacinal e a gente já tem um reflexo positivo em relação às ações que vêm sendo implementadas para a retomada das coberturas vacinais, principalmente dessas vacinas de rotina, que protegem essas crianças menores de ano, que são mais vulneráveis, né, a essas doenças infecciosas, doenças que são de transmissão fácil, então são doenças imunopreveníveis. Nós temos aí um dado importante já com o alcance da meta dos 95, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. A cobertura contra a febre amarela, essencial para prevenir surtos em áreas de risco, saiu de 79,05% para 82,99%. Já a imunização contra a poliomielite, crucial para a erradicação da doença no país, avançou de 82,82% para 87,32%. Nós temos aqui o Brasil já com a erradicação da poliomielite, entretanto nós precisamos manter altas coberturas vacinais para que não haja reintrodução desse vírus. Outro imunizante que também teve um ligeiro crescimento, saindo de 81,86% no ano passado para 83,84% esse ano, foi a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Essa última doença preocupou as autoridades de saúde pelo aumento nos números de casos este ano. Ela acomete aí principalmente as crianças menores de ano, que é aquela doença da tosse comprida, né? E nós vivenciamos aí nos últimos meses um cenário de surtos, né, em outros países que fazem divisa aqui, e isso acendeu um alerta aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, que é uma região fronteiriça também, onde a gente tem aí uma circulação diária de pessoas que migram ali na fronteira, por isso é importante a gente manter uma boa cobertura vacinal. Esse crescimento reverte uma tendência preocupante de queda nos índices de vacinação que o Brasil enfrentava desde 2016 e que piorou com a chegada da pandemia de Covid-19, além da desinformação sobre as vacinas. Para mudar este quadro, ações junto aos municípios, principalmente em ambiente escolar e ponto fora das unidades de saúde, foram empenhados. Nós temos colocado aqui no Mato Grosso do Sul o projeto Aluno Imunizado, que é onde as unidades de saúde programam um dia para ir até a escola, né, vacinar a comunidade escolar e melhorar essas coberturas, porque esse público está na escola, né? Então nós temos aí esse trabalho de perto, junto com a Secretaria de Educação, junto com as secretarias municipais de saúde, que articulam essas atividades que a gente chama de atividades extramuro, que é quando a vacina sai da unidade de saúde e é levada até o usuário. E isso permite ali uma oportunidade, né, uma ampliação do acesso a essas pessoas que têm ali uma vacina em atraso, que tem ali a necessidade de manter o seu esquema vacinal completo, né? Então, essa é uma das estratégias, mas o governo do estado tem investido com incentivo financeiro para que as unidades funcionem aos finais de semana, em horários estendidos, montando pontos de vacinação em locais de grande circulação de pessoa, porque tudo isso promove a ampliação do acesso. E essa melhoria nos índices da cobertura vacinal infantil colocou o Brasil em destaque internacional, tanto que a Organização Mundial da Saúde e o UNICEF tirou o país da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas, posto que ocupava até bem pouco tempo. A Aline, mãe do Luiz Miguel, de 7 anos, e do Riquelme, de 1 aninho, foi uma que contribuiu para essa boa notícia. Não deixa a caderneta dos pequenos atrasar por nada. Eu acho importante por causa das doenças, né? Hoje em dia está muito de risco, né? Que nem da Covid, né? É importante, a da gripe também. Eu acho muito importante, dá para prevenir, né? As doenças, né? É melhor deixar em dia. E se você ainda tem dúvida, o gerente de imunização deixa o recado. Vacina salva vidas. E veja a seguir, começou a maior e mais poderosa onda de calor de 2024. Temperaturas terão 5 graus acima da média. E ainda, milhas de cartão de crédito permitem pessoas viajarem o Brasil e o mundo. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta. Começou a maior e mais poderosa onda de calor do ano. Ao todo, até 12 de setembro, 9 estados terão temperaturas 5 graus acima da média. Desta semana até a segunda quinzena do mês, o Brasil enfrenta uma nova e poderosa onda de calor. Uma nova massa de ar quente e seco cobre o país. E segundo previsão, meteorologistas, pelo menos 9 estados podem ter alguma área com 5 graus acima da média. Os estados mais afetados devem ser Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Já Espírito Santo, Pará e Minas Gerais devem ter poucas cidades afetadas, apenas no litoral do Rio Grande do Sul, no norte de Minas Gerais, no oeste do Amazonas, no norte do Amapá. E em todos os estados do Nordeste, a temperatura não se altera. Nesta época do ano, esses tipos de fenômenos são comuns em grande parte do Brasil, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste. Mas, nos últimos anos, essas ondas de calor têm ficado cada vez mais intensas e mais longas. Pela previsão, desta vez o período deve ficar maior e mais intensa até que as 2 primeiras ondas de calor registradas no início do ano entre março, abril e maio. A expectativa de chegada de chuva sobre a maioria destas áreas é apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro. O Brasil teve o pior mês de agosto em relação às queimadas desde 2010. O número mais do que dobrou na comparação com o ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que o Brasil registrou 68.635 focos de queimadas em agosto. Segundo o programa Queimadas, esse é o pior resultado para o mês dos últimos 14 anos, quando foram registrados mais de 90 mil focos ativos, detectados pelo satélite do INPE. Os números colocam o período como o 5º pior mês de agosto no total de focos de queimadas para o Brasil. A taxa também mais que dobrou na comparação com o ano passado, quando o país teve cerca de 28 mil focos no mesmo período. A média de queimadas para o mês é de 46 mil focos. Ainda segundo o INPE, mais de 80% desses focos ocorreram na Amazônia e no Cerrado. Na Amazônia, a temporada de incêndios geralmente ocorre entre junho e outubro, mas fazendeiros, garimpeiros e grileiros derrubam a floresta e se preparam para queimá-la durante todo o ano. E de acordo com o programa Queimadas, o bioma da Amazônia registrou 65 mil focos de fogo desde janeiro até agora. O número representa um aumento de 104% quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando eram 32 mil focos. Toda essa fumaça que cobre a floresta está viajando milhares de quilômetros. Ainda segundo dados do INPE, 18 mil focos foram registrados no Cerrado em agosto. A taxa representa mais que o dobro de focos quando comparada com o mês de agosto do ano passado, quando 6.800 focos foram contabilizados. E agora vamos falar de eleições. As eleições de 2024 estão quase chegando. E a primeira reportagem explica o que acontece com quem não votar e não justificar. O ato de votar é fundamental para exercer o papel como cidadão. E conforme a Constituição, todos os brasileiros alfabetizados entre os 18 e 70 anos são obrigados a votar ou justificar sua ausência. E no caso do eleitor não comparecer no dia da votação, a justificativa pode ser realizada pelo portal do TSE ou pelo aplicativo do e-Título. Isso desde que o título esteja regularizado, caso contrário, o cidadão estará sujeito a multas e restrições. Como, por exemplo, obter passaporte e se inscrever em concursos públicos. Se o eleitor não comparecer no dia da votação, o prazo para realizar a justificativa será de 60 dias. E para quem perder esse prazo, deverá ir até o cartório para pagar uma multa de R$ 35,13.
Além disso, se o eleitor não buscar nenhuma dessas opções, em até 3 turnos, estará sujeito a ter o título cancelado. Por isso, a participação ativa nas eleições é essencial para garantir a cidadania completa e manter a democracia. Portanto, é muito importante que todos os eleitores estejam atentos às suas responsabilidades eleitorais. E de olho na criação de deepfakes, o Tribunal Superior Eleitoral criou uma nova resolução com regras sobre o uso de inteligência artificial por candidatos e partidos políticos. As grandes novidades para as eleições municipais de 2024 foram introduzidas pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso da inteligência artificial para criar imagens e sons, desde que o material esteja devidamente rotulado com a indicação de que é um conteúdo fabricado ou manipulado e do tipo de tecnologia utilizada. Há bons usos da inteligência artificial, né? Nós podemos citar aqui a geração de jingles. Você pode gerar logomarcas, logotipos, você pode gerar slogans de campanha para os candidatos. E isso tem um lado bacana, porque como o custo é irrisório, né? Por exemplo, tem ferramentas dessas que custam $1, né, para uso. Faz com que as campanhas meio que elas se equalizem. E também nós podemos usar a inteligência artificial para fazer previsões, fazer análise de dados. Então, um candidato quer saber com qual faixa etária do eleitorado ele tem mais inserção ou menos inserção, a inteligência artificial permite isso. Uma das restrições mais severas diz respeito ao uso de deepfakes, que são conteúdos audiovisuais sintéticos criados digitalmente para substituir ou alterar a imagem ou a voz de uma pessoa, seja ela real ou fictícia. De acordo com o TSE, se não houver controle, qualquer um poderá criar vídeos, áudios e imagens falsas, dando margem a todo tipo de fraude. Nesse tipo de software, a pessoa grava a voz dela e aí precisa de uma amostra de uma voz de quem ela quer imitar. Então, aquele texto que você gravou, e você insere a voz da pessoa que você quer e ele traduz assim com um grau de perfeição muito alto, tá? Mas nós não temos como identificar se aquilo é um deepfake ou se é real, tá? O ser humano em si não tem essa capacidade. O professor também cita exemplos de utilização de deepfake na Argentina e nos Estados Unidos. Nós podemos citar um exemplo da eleição que foi feita na Argentina, onde o candidato Massa, né, era oponente do Milei. Foi divulgado um vídeo com o rosto dele, perfeitinho, consumindo drogas, por exemplo. E, na verdade, não era uma deepfake, né? Recentemente, gravaram um áudio nos Estados Unidos onde o Biden pede aos eleitores para não votarem nas primárias. Então, assim, era só um áudio, mas a pessoa que fez, ela conseguiu pegar a voz do Biden e transformar naquela frase lá que estava sendo divulgada. E as pessoas acreditaram, porque você ouve e você fala, poxa, é ele falando, né? Então, esse bom senso ele tem que existir sempre, tá? Porque não tem como reconhecer, hoje pelo menos, não tem como reconhecer uma deepfake se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Com a proibição do uso desses artifícios para prejudicar ou favorecer qualquer candidatura, em caso de descumprimento, as penalidades podem ser severas, incluindo a cassação do registro de candidatura ou do mandato, além de possível investigação criminal por crime eleitoral. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris participaram juntos de um ato de campanha com sindicalistas no estado da Pensilvânia. O Dia do Trabalho é comemorado em setembro nos Estados Unidos e a data foi celebrada com uma demonstração pública de unidade do Partido Democrata após Kamala Harris substituir Joe Biden na briga pela Casa Branca. O presidente americano e sua vice participaram juntos de um ato de campanha na Pensilvânia. Enquanto lutamos para seguir em frente, Donald Trump tenta nos puxar para trás, inclusive de volta a uma época em que os trabalhadores não tinham liberdade para se organizar. Bem, os tribunais cuidarão disso e nós cuidaremos de novembro. Que tal isso? Nós cuidaremos de novembro, deixe os tribunais cuidarem do resto. A dupla se reuniu com membros dos sindicatos deste estado-chave para a corrida à presidência, da qual Biden se retirou no final de julho, abrindo espaço para Harris disputar a eleição de 5 de novembro. Garanto que escolher Kamala Harris como presidente é a melhor decisão que você pode tomar.
Kamala acredita, como eu, que os sindicatos são a espinha dorsal da economia. Ela será uma presidente histórica e pró-sindical. A Pensilvânia é um dos estados que pode decidir as eleições e é considerado possivelmente quem deve determinar o novo morador da Casa Branca este ano. Harris apareceu pela última vez ao lado de Biden há 2 semanas, após seu discurso na Convenção Nacional Democrata em Chicago. Aproveitando uma nova onda de entusiasmo, a candidata tem realizado comícios nos principais estados-chave do país e arrecadou doações em dinheiro para os 2 meses finais de campanha. Pesquisas mostram que sua entrada na corrida presidencial melhorou as chances do Partido Democrata de derrotar Trump, embora a disputa continue muito acirrada. E é possível viajar pelo Brasil e o mundo apenas usando as milhas do cartão de crédito. Existem diversas técnicas para potencializar esse sistema e uma defensora pública de Dourados realiza palestras e cursos sobre o tema. As fotos são os registros de momentos únicos. Cada lugar uma história para contar. Conhecer lugares e culturas diferentes é o sonho de muita gente. Visitar pontos turísticos espalhados pelo mundo, lugares badalados ou a busca por tranquilidade. Seja sozinho, com os amigos ou uma viagem com a família, é a oportunidade de criar memórias e viver o novo a cada descoberta. Mas quando falamos em viajar para conhecer o Brasil, e principalmente o exterior, a primeira coisa que nos vem à cabeça é quanto isso vai me custar. Como eu poderia visitar o Egito, as cataratas do Niágara, o Coliseu ou ainda a Grande Muralha da China? Existe uma maneira de realizar esse sonho, gastando muito pouco e muita gente desconhece. E se conhecem, muitos não sabem que existem maneiras diferentes de turbinar as milhas do cartão de crédito e conseguir grandes oportunidades. Inês já viajou para mais de 20 países utilizando a técnica de milhas. Mas para isso, buscou logo no início estudar sobre as possibilidades de aproveitar ao máximo esse sistema. Eu sonhava em viajar muito e conhecer o mundo. E claro que viagens são sempre muito caras e eu queria um jeito de baratear isso. Então, naquela época, eu já sabia que existia a possibilidade de usar milhas do cartão de crédito. Mas não sabia bem como fazia isso e não tinha quem me ensinasse. Então eu fui em busca de conhecimento, fui procurar como fazer para viajar com milhas. E desde então foi uma saga, eu fui me especializando nisso e utilizei essas estratégias e viajei para mais de 20 países com a família toda. E foi o que ela fez. Iniciou um trabalho para transmitir todas as técnicas para outras pessoas que possuem o mesmo sonho de conhecer lugares diferentes, aproveitar com o mínimo de custos suas férias e seus passeios. De forma presencial, é uma mentoria presencial com 5 módulos. Então, eu começo ensinando qual o melhor cartão de crédito para cada perfil de viajante, de perfil de gastos, enfim. São vários critérios para você chegar à conclusão de qual é o melhor cartão para você. Depois, vem todo o passo a passo. Os clubes de fidelidade, a potencialização do acúmulo de milhas, porque daí você vai entender que não é só o cartão de crédito que te dá pontos e milhas, né? Tem muito mais aí. E, por fim, a gente vai ensinar a fazer as boas emissões. Então, com poucas milhas acumuladas, você faz viagens incríveis. E o roteiro de viagem de Inês só aumenta. Eu vou em outubro para o Brasil, para o Nordeste, Porto Seguro, com milhas. Inclusive, essa viagem eu reservei também um resort com milhas. Em janeiro, eu tenho uma viagem de 5 pessoas com a minha família toda para o Japão. E é uma estratégia maravilhosa, porque essas passagens eu comprei e eu ainda não paguei, ela está no fiado. É uma estratégia que a gente faz de reservar a passagem sem antes ter as milhas. Agora eu vou começar ainda a acumular essas milhas para pagar. E em julho eu faço aniversário de casamento, 30 anos, então nós vamos para a Europa, eu e meu marido, também com milhas de executiva. Suzana tinha conhecimento, assim como a maioria das pessoas, sobre milhas, mas percebeu durante o curso que havia muito mais a aprender. Eu achava que eu sabia alguma coisa e durante a mentoria eu descobri que muita coisa eu tinha perdido a oportunidade de ter melhorado as minhas viagens, de ter gastado menos nela por desconhecimento. E diz aí, Suzana, já tem viagem marcada? Vai ser para a França, a gente vai para Paris em novembro. Já está emitidas as passagens já, eu e meu marido. Tudo nesse sistema? Tudo nesse sistema. Essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.